Hungria viveu uma época de terror. Jovens eram sequestrados e jamais voltavam. O sistema feudal concedia impunidade e grande poder aos monarcas. A região ainda passava por uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. Como se isso não fosse o bastante, o cenário foi palco de atrocidades da maior serial killer da história, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory nasceu em 1560 em uma cidade localizada na Transilvânia, onde hoje é a atual Hungria. De origem nobre, a sua família era protestante e possuía um estimado valor social, assim como uma grande influência na sociedade. Aos 15 anos, Elizabeth casou-se com seu primo, o príncipe Frederick. Acredita-se que ele tenha sido responsável por introduzi-la às técnicas de tortura, posteriormente utilizadas em seus cruéis atos. Frederick era conhecido pelo seu excelente trabalho no campo de batalha e passava muito tempo fora da casa. Então, quem assumiu o comando das propriedades da família foi Elizabeth. E assim, os rumores de que os seus servos eram punidos severamente começaram a circular. Os crimes da Condensa atingiram o seu auge após a morte do marido, quando ela tinha 40 anos. Elizabeth atraía garotas jovens entre os 10 e 14 anos e virgens para o seu castelo, onde as torturava e matava. Estima-se que cerca de 650 meninas foram mortas pela serial killer. Depois de iludir as camponesas para a sua fortaleza com a promessa de lhes arranjar trabalho como servas domésticas, a proposta logo se transformava em uma cena de terror e as mutilações tinham início. Os dedos eram cortados, agulhas eram cravadas debaixo das unhas, espancamentos com porretes e açoites farpados. Queimavam as mãos e davam banhos gelados em climas de extremo frio. Estas eram algumas das formas de tortura executadas pela Condensa, segundo arquivos da história de Budapeste. As sessões sádicas de abuso terminavam com as meninas morrendo de fome ou congeladas, dando assim origem à mórbida tarefa que deu o apelido de Condessa Sangrenta a Elizabeth. Numa tentativa de retardar o envelhecimento, Elizabeth banhava-se com o sangue das suas vítimas. Foi no início de 1600 que uma queixa pública sobre a Condensa foi apresentada na Corte de Viena, derivada ao agravamento dos boatos. Porém, foi só em 1610 que as autoridades húngaras deram início às investigações. O rei Matias II designou o Palatino da Hungria para comandar a operação. Ao todo foram coletados cerca de 300 testemunhos de nobres, servos, padres e ainda de 4 possíveis cúmplices. No final do mesmo ano, o Palatino da Hungria visitou a casa de Elizabeth e o palco dos seus crimes. Acredita-se que lá ele encontrou cadáveres e uma sala de tortura. Uma das lendas sobre a Condensa Sangrenta afirma que o Palatino a apanhou em flagrante a banhar-se de sangue, mas não há documentos que sustentem a história. Com a afirmação de que Elizabeth era culpada, o rei Matias II sugeriu que ela fosse condenada à morte, juntamente com os seus cúmplices. Porém, como ela era proveniente de uma família importante da nobreza, manchando assim toda a linhagem, a Condensa foi condenada à prisão perpétua em um dos quartos do seu castelo. Os seus cúmplices, que ao todo eram 4, foram condenados à morte na fogueira. Por 4 anos, a Condensa Sangrenta permaneceu imóvel. Isto porque a sua prisão era um buraco na parede, onde havia apenas uma abertura para a ventilação e outra para a passagem de alimentos. Em 21 de agosto de 1614 foi encontrada morta. A localização do seu corpo é desconhecida. Existem rumores que afirmam que os crimes de Elizabeth foram fruto de rumores infundados, porque ela era extremamente rica e influente, numa época em que as mulheres não podiam apresentar nenhum tipo de poder. Há quem argumente que os procedimentos levantados contra Elizabeth eram motivados politicamente e que os corpos encontrados foram falsificados. Mas ainda assim, Elizabeth foi eleita pelo livro dos recordes como a assassina mais numerosa de todos os tempos. Foi só 100 anos mais tarde que um padre jesuíta localizou alguns documentos originais do julgamento, assim como histórias que circulavam entre os habitantes, incluindo um relato da vida de Elizabeth, que escreveu no seu livro sobre a Hungria. Ele sugeriu a possibilidade de Elizabeth ter se banhado em sangue. Publicado no ano de 1720,
o livro sugeriu uma onda de interesse pelo vampirismo na Europa Oriental, e assim começou a espalhar-se. E outros escritores retornaram à história e ilustraram as lendas que se transformaram ao redor de Elizabeth. Uma delas conta-nos que certo dia a Condessa, já sem frescor da juventude, estava a ser penteada por uma jovem criada, quando esta puxou os seus cabelos acidentalmente. Instintivamente, Elizabeth virou-se para ela e espancou-a com tamanha brutalidade, que algum sangue espirrou e algumas gotas caíram na sua mão. Ao remover o sangue, pareceu-lhe que este havia rejuvenescido a sua pele. Foi após esse incidente que passou a banhar-se em sangue das virgens, pois estas não estavam corrompidas pelo pecado. Sendo assim, seu sangue puro era possivelmente milagroso. Reza a lenda que em um calabouço existia uma gaiola pendurada no teto construída com lâminas, em vez de barras. A Condessa sentava-se numa cadeira embaixo desta gaiola. Então, era colocada uma donzela dentro da gaiola, e Fresco espetava e atiçava a prisioneira com uma lança comprida. Esta se debatia, o que fazia com que se cortasse nas lâminas da gaiola, e o sangue resultante dos cortes banhava Elizabeth. Uma segunda história refere-se ao comportamento de Elizabeth após a morte do marido, quando se dizia que ela se envolvia com homens mais jovens. Numa dessas ocasiões, enquanto passeava na aldeia na companhia de um desses jovens, viu uma mulher de idade avançada e perguntou ao jovem o que ele faria se tivesse que beijar aquela bruxa velha. O homem respondeu com palavras de desprezo. A velha, no entanto, ouviu o diálogo e acusou Elizabeth da excessiva vaidade e acrescentou que a decadência física era inevitável, mesmo para uma Condessa. Diversos historiadores têm relacionado a morte do marido de Elizabeth com esse episódio, com o seu receio de envelhecer. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. Nós vemos-nos no próximo vídeo.